Hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Pós-paredão, o clima da casa lá do BBB ficou tão fraco. Praticamente, gente, não teve conteúdo hoje. Aliás, o que mais chamou a atenção foi justamente a Aline chorando a noite toda. A Aline chorou a madrugada inteira pela eliminação do Diogo. E só, gente, foi basicamente isso aí. Hoje também rolou a dinâmica com o Vinícius, tá? A dinâmica do quarto escuro foi o Vinícius, que acordou antes de todo mundo, inclusive. Acordou, era o quê? Acho que eram umas 8 horas da manhã e ficou ali andando pela casa antes de todo mundo. O despertador tocou às 10. Então ele foi fazer a dinâmica, já era às 10 horas, 10 e meia da manhã mais ou menos. E depois disso, acabou o conteúdo, né? Ele levou uma punição gravíssima, porque ele basicamente cortou o fio do microfone da Aline, quando a Aline estava se transformando numa nova mulher. Porque afinal, né, depois de grandes eventos, é necessário fazer uma grande mudança. Pelo menos é nisso que a Aline acredita, né? Ela mudou o visual dela, ela cortou o cabelo, ela tirou as tranças e tá bem diferente. Mas admito pra vocês que até agora eu ainda não vi o novo visual da Aline, né? Até o momento. Porque eu precisei gravar o vídeo, gente, porque hoje eu tive um compromisso. E esse vídeo vai ao ar normalmente no horário ali entre 7h30 e 8 horas da noite. Mas ele foi gravado antes, então não deu tempo de ver tudo, tá? Não deu tempo de eu ver outras coisas. Mas enfim, vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu nesses poucos conteúdos que a gente consegue do BBB, tá? A gente vai logo começando, gente, pelo que rolou ali depois da eliminação, tá? Porque o que aconteceu ali depois da eliminação foi basicamente toda aquela cena da Aline. Ontem muitos de vocês estavam dizendo assim que a Aline estava sendo uma atriz, que a Aline estava ali toda uma encenação para passar ali a sensação de que ela estava sendo a viúva de Taubaté, né? Porque afinal de contas ela própria queria já dar um pé na bunda no Diogo. A Aline deixou isso um pouquinho claro, tá? A Aline deixou isso ontem, para quem estava acompanhando, ela deixou isso um pouco claro. A gente viu isso em diversos momentos ali. Depois que ela foi eliminada, depois que o Diogo foi eliminado, foi um chororô, gente, foi um chororô da Aline. Ela quase desmaiou, tá? Ela abraçou ali a Vitória, e aí tava o João Pedro ali, e aí ela quase desmaiou ali no chão, e aí eles pegaram ela, prestaram apoio para ela, colocaram ela sentada ali, e aí começaram a falar do Diogo, e a mesma coisa a Dona Vilma. A Dona Vilma ali, ela tava muito sentida com a saída do filho. E depois ela confessou ao longo do dia que é como se ele tivesse morrido. A Aline também confessou a mesma coisa. É como se o Diogo tivesse morrido. Sem que ele de fato tivesse morrido, mas dentro do microcosmo que eles estão vivendo, do BBB, é a sensação que se tem. É realmente que você morreu, é aquela sensação assim que aquela pessoa morreu. Aquela que você não vai voltar a ver aquela pessoa, pelo menos enquanto você estiver lá dentro também. Então ela ficou ali muito sentida com isso. E todo mundo ali ficou ao redor dela, a Graciane prestando apoio. Tava ali o Mike do lado dela, o Diego, a Tamires. A mais falsa aí foi a Graciane mesmo, né? Porque a Graciane queria eliminar o filho dela e depois confessou hoje, mas antes a mãe dele chorar do que a minha. Pois é, né, Graciane? Fica até feio você falar algo assim, né? Mas a Aline ficou inconsolada com a eliminação do Diogo.
Ela queria a eliminação do Diogo, tá, gente? Ela realmente desejava isso. Ela deixou isso aí bastante claro para quem estava acompanhando na Globoplay. Então a gente sabia para onde a Aline queria levar essa história. Eu tô afirmando para vocês, gente, que a Aline seja uma má pessoa? Não, não tô afirmando que a Aline seja uma má pessoa. Mas tô afirmando sim que a Aline não teve coragem de chamar o Diogo e dizer que ela não queria mais nada com ele, que ela não queria mais estar perto dele, tá? Ela simplesmente não falou isso. Já a dona Vilma ali ficou chorando muito. Foi um choro doído das duas, tá? E aí, o Guilherme falou assim, que não era para ela se sentir culpada pela eliminação do Diogo, porque afinal de contas, tinha muitos outros fatores que poderiam ter levado à eliminação dele. Não tinha nada a ver necessariamente com ela, que ela não se sentisse culpada. E aí ele falou assim pra ela, que ela continue fazendo o jogo dela, que ela não fique pensando em culpa ou se culpando pela eliminação do cara. Seja lá como for, gente, a Aline chorou a noite inteira ali. Enquanto isso, né, lá no quarto Nordeste, já estava a Vitória querendo comemorar. Disse Vitória que ela estava em choque com o que tinha acabado de acontecer, porque na cabeça dela, quando o Tadeu falou que no BBB você vai conhecer o fracasso, mas na vida você vai conhecer a vitória, ela pensou ali que tinha a ver com ela, quando na verdade o Tadeu só usou um trocadilho com o nome dela para anunciar a eliminação do Diogo. A Camila, como não podia deixar de ser, né? Já foi a oportunista. Disse a Camila assim: tudo tem o seu tempo. Disse Camila também, né, que não era sobre a Vitória este paredão. Deixa a Vitória sair que a Vitória vai descobrir, né, se era ou não era sobre ela este paredão. Por enquanto, é o que a gente pode falar, né? Só sei que a Vitória ficou em choque, gritou, pulou na cama, comemorou ali. Mas enquanto isso, lá no quarto fantástico, todos os aliados, ou pelo menos aquelas pessoas que o Diogo acreditava serem aliados dele, se reuniram ali para prestar apoio para Dona Vilma. O Diogo, inclusive, quando foi deparado com várias cenas dos aliados dele falando mal dele, ele também disse que ficou chocado, ele não imaginava que as pessoas falavam isso dele. A Dona Vilma também chegou a falar assim, que o que estava incomodando ela eram os comentários que estavam fazendo do filho dela. E isso também deixou ela bastante triste de ouvir o que as pessoas falavam sobre o filho. Enfim, eles ficaram lá, prestaram apoio para ela, e aí relembraram trechos do discurso do Tadeu, que o Diogo também foi protagonista em algum momento, que o Diogo ali também teve alguma outra coisa de destaque no BBB, mas que ultimamente ele estava realmente mais apagado. E aí teve um outro momento que foi logo depois da eliminação, que a Dona Vilma disse era para eu ter saído, era para ele ter ficado, era para eu ter saído, e que eu ia reunir um monte de gente e pedir para ficar apoiando ele e tal. Mãe é mãe, né, gente? Querendo ou não, mãe daria o lugar dela pro filho. Então ela queria mesmo que ele fosse embora. Queria, aliás, que ela fosse embora e ele continuasse no programa. Teve um outro momento também que a Dona Vilma disse ali que era para eliminação sem dupla, porque ela queria ter saído com o filho dela. Mas todo mundo ali disse que ela era muito forte, que ela tinha que viver esse sonho dela também, de estar no BBB. E aí todo mundo lembrou que o Diogo viveu ali o romance da edição, que o Diogo ali teve todo esse destaque no BBB, que o Diogo foi um personagem importante dentro do jogo. Enfim, eles consolaram ela de várias formas, gente. Ela ficou ali realmente bem acolhida. Eu acho que essa é a palavra certa. Aí lá fora, a Vitória falou ali sobre como o Diogo também foi humano com ela, como o Diogo ali também
tinha momentos de humanidade que o Diogo falou com ela antes de sair. Eu só não entendi o que foi que o Diogo falou para ela naquela hora que ele dá um abraço nela, mas é algo no sentido que ela deixou ali, que o Diogo foi humano, que o Diogo tratou ela todo o tempo com humanidade e tal, e que o jogo não é só uma coisa de estratégias, mas também tem um pouco de humanidade. Ela falou nesse sentido ali. E aí, lá vai Tamires e começa a jogar em cima da Vitória. E quando é que vão ter humanidade comigo? Disse Tamires. E aí ficou um clima meio ruim ali, né? Porque a Vitória tentou explicar que foi o Diogo que estava conversando com ela sobre o que havia acontecido com ela, mas a Tamires não levou para esse lado, né? A Tamires levou para outro lado de que ninguém tinha humanidade com ela. Aí a Aline e o seu festival de choro a noite toda. Gente, foi a noite inteira, tá? O festival de choro da Aline. A Aline ficou ali chorando. A Aline ali ficou muito, muito chorando pela eliminação do Diogo. Aí ela disse que não queria que ele tivesse saído, porque os dois não conversaram. Aí a Camila já aproveitou e meteu um veneno ali, né? Disse, inclusive, que o Diogo estava drenando a energia dela, que ela estava sendo sugada pela energia dela. Aí depois ela admite que ela realmente queria se sair dessa situação, ela não sabia como, que ela realmente queria ter saído disso há muito mais tempo, mas ela não sabia como. Ela dá a entender ali que ela ia sim dar um pé na bunda do Diogo. Mas o grande problema da Aline era, ela realmente não sabe. Ela não sabia como as coisas iam se desenvolver, né? Ela realmente não sabia disso. Então, o negócio foi só um chororô a noite toda. Pelo menos assim, eu acho que na edição do programa eles vão passar isso. Ela vai deixar bastante claro que ela realmente ia dar um pé na bunda nele, né? Que bom que pelo menos ela foi honesta em dizer isso, mesmo que depois que ele tenha sido eliminado. Pelo menos agora ele já sabe que talvez não tenha muita coisa a desenvolver aqui fora. As meninas ontem, inclusive, elas fizeram uma especulação que o Diogo só tava com a Aline porque o Diogo é gay, essas coisas. Gente, eu não dá para afirmar se o Diogo é ou não é gay pelo que a gente viu. A gente associou muito o Diogo a ser um homem gay, porque ele tem um filme de fato, é só você procurar na internet que você vai achar, onde ele de fato interpreta um personagem gay. E aí muita gente já associou ele diretamente com LGBTs. Não sei se ele nunca deixou isso claro pra ninguém. Mas também, se ele não é gay, ele atuou muito bem ali com a Aline. Porque me pareceu ali até certo ponto, né, que ele estava realmente envolvido pela Aline. Não no sentido, não vou falar no sentido romântico, porque eu acho que isso não aconteceu. Mas no sentido mesmo carnal da coisa. Eu acho que vocês entenderam. Ele foi ali de fato pra cima dela em vários momentos com essa intenção. E ela também foi pra cima dele com essa intenção. Então o que eu acho é, se ele usou a Aline pra não querer passar a imagem de homem gay, eu acho que foi uma das piores escolhas que ele fez, inclusive pra ele mesmo. Agora, se ele foi pra Aline de forma genuína, eu não acho que tenha sido errado. Ao contrário, eu acho que ele desenvolveu aquilo que ele queria desenvolver, que ele viveu aquilo que ele queria viver, a experiência que ele queria ter dentro do BBB. E o cara também saiu, e ele depois lá no bate-papo comentou, saiu do BBB com um carro novo, com um apartamento novo todo mobiliado. Então, tipo, ele já sai de lá com um monte de coisas que muitos ali não vão conseguir obter. Muitos não vão conseguir alcançar o que o Diogo alcançou dentro desse programa. Se for somar os prêmios que o Diogo ganhou dentro do BBB, já foram mais de 500 mil reais. Então o cara não saiu mal do BBB. Saiu muito bem, inclusive. Mas a Aline ficou ali a noite toda chorando por causa dele. Enquanto isso, lá no quarto do líder, a dona Delma, o João Pedro, o João Gabriel e a Renata estavam olhando toda essa cena da Aline. E aí eles comentaram assim, qual vai ser o próximo alvo do lado de lá, se referindo às irmãs.
Aí a dona Delma disse, eu já tenho pelo menos uns 2 alvos do lado de lá. Aí a Renata fala assim pra ela, não, elas não vão pra cima da senhora, é mais fácil elas irem pra cima do Guilherme, é mais fácil elas descontarem no Guilherme do que na senhora. E é verdade, tá? É muito mais fácil e vai ser muito mais fácil a gente ver as irmãs descontando tudo o que aconteceu ali de voto nelas em cima do Guilherme e deixar a dona Delma ali de lado. Porque afinal, dona Delma só é aquela figura engraçada que eles veem dentro do jogo, mas não é aquela figura que representa uma ameaça. A dona Delma é só engraçada, é só engraçadinha mesmo, né? E aí, o João Pedro enumerou ali os possíveis alvos dele, tá? Alvos assim que ele pretende votar. Quem tá ali atrás da Daniele é o Diego. Depois o Diego, Daniele, Graciane, Tamires, Camila e a Aline. Só que a ordem, tá? A ordem que ele pretende votar, pelo que ele falou, é a Aline, Camila, Tamires, Graciane, Daniele e o Diego. Mas é aqui, bem aqui, aonde não dá para ver, tá? Eu acho que vocês estão observando aí, é a Vitória, tá? Ele diz que a Vitória também entra na lista de prioridades de voto dele. Enfim, essa é a lista de prioridades de voto dele. Aí depois a Aline continuou no chororô dela. Ficou ali com a Graciane, e a Graciane disse assim que o Diogo ia ter um caminho lindo aqui fora, que o Diogo ia brilhar aqui fora, que a carreira dele ia explodir, que ele teria novos trabalhos. Nossa, eu fiquei até espantado, inclusive, quando a Graciane falou isso, né? Mas enfim, não vou discordar dela. Acredito que o Diogo vai ter uma visibilidade muito grande e logo será chamado para fazer outros trabalhos, fazer novela, fazer série e tal. Enfim, isso aí eu nem discuto. Mas o que eu discuto é a falsidade da Graciane, né? Porque, querendo ou não, foi a Graciane que empurrou o Diogo para essa eliminação quando ela fez aquele uso da narrativa dele para se dar bem nas custas dele. Agora, essa narrativa perdeu completamente o sentido. Então, então, teve um momento, inclusive, que ela falou lá no quarto para as meninas, quem eu vou apontar agora no Sincerão? Não tem mais quem apontar no Sincerão. Realmente, acabou a narrativa, né, Graciane? Você nunca teve uma e nunca vai desenvolver uma narrativa, porque ninguém aí dentro quer brigar com você. Aí teve um outro momento que a Tamires cobrou a Camila. A Tamires perguntou que tanto a Camila conversava com a Aline. Aí a Camila falou que conversava com a Aline sobre a eliminação do Diogo, mas que não era uma conversa de jogo, era uma conversa sobre a vida dela, sobre o que ela estava observando dentro da casa, que o Diogo estava drenando a energia dela e tal, não tinha nada a ver com estratégia de jogo. E aí a Tamires fala assim que essa tal dessa conexão que a Camila disse só existe da parte da Camila. Não existe da parte da Tamires com relação à Aline, que ela realmente não gosta tanto da Aline assim. Mas gostou quando a Aline deu um beijo, né, Tamires? Você gostou quando a Aline te deu um beijo, né? Será que vai rolar alguma coisa? Eu acho que você não negaria, inclusive, né? Porque se você não tivesse gostado tanto, você já teria feito a denúncia lá no confessionário. Você teria dito que você foi assediada. Então me parece que você gosta, assim, da Aline em algum momento ali. Ou se não gosta agora, você já gostou em algum momento. Enfim, ela usou essa desculpa. E aí, outro momento durante a madrugada foi o acolhimento de Dona Vilma. A Dona Vilma não queria ficar sozinha e ela falou mesmo lá para eles que ela não queria se sentir sozinha. E aí todo mundo ficou ali dormindo ao redor dela, se deitaram ali ao redor dela, ficaram ali para prestar apoio. Eles disseram que iam dormir com a Dona Vilma mesmo. Quando a produção deu um aviso para o João Pedro, ele levou uma estalecada de 50, porque ele não pode dormir fora do quarto do líder. E aí ele acabou indo dormir no quarto do líder. O Mike foi dormir com ele. O Mike se ofereceu para dormir com ele, inclusive. Disse aí o Mike, vou dormir aqui com você para você não perder a hora de manhã. E aí depois foi a Renata também. E aí a Renata perguntou assim,
e disse que ela podia dormir ali e tal, que o Mike podia voltar pro quarto. E aí ele disse que não, que tava tudo bem, o Mike ia dormir com ele, que o Mike ia acordar ele e tal. E aí ela falou assim que elas iam dormir ali para prestar apoio para Dona Vilma, uma coisa nesse sentido, tá? E aí eu não sei se o João Pedro é tapado ou ele é besta, porque afinal ela deu uma ideia dela ficar com ele ali no quarto. Mas no final das contas ele preferiu a companhia do Mike, né? Para vocês verem aí o quanto a hipocrisia às vezes reina com relação a esses meninos, né? Enfim, o Mike dormiu lá com o João Pedro. E aí, lá no quarto, quando as meninas estavam comentando sobre a eliminação do Diogo, relembraram o discurso do Tadeu. Disseram assim, né, que o Tadeu falou em algum momento que tinha o protagonista, tinha o figurante, tinha o mocinho e o vilão, e que o Diogo em algum momento foi o vilão que tentou ser mocinho e que ele se perdeu nessa narrativa e tal. Tipo, elas fizeram um monte de coisas ali sobre uma possível eliminação do Diogo, mas nenhuma delas chegou à conclusão óbvia. Isso é óbvio até para eles lá dentro, gente. Isso é óbvio para qualquer um que tá realmente prestando atenção no jogo. Divisão de votos. Isso era óbvio para eles lá. Mas a Camila não quis admitir isso, muito menos a Tamires e a Graciane. No final, as duas só falaram, né, que nem elas podem entender a circunstância que levou à eliminação do Diogo. Eu posso entender muito bem a circunstância que levou à eliminação do Diogo, porque era muito fácil de entender. Divisão de votos. As torcidas dividiram votos. Isso estava na cara. Inclusive, muito na cara, né? Porque se não fosse só uma questão ali que envolvesse o relacionamento do Diogo, por exemplo, quem teria saído ali não teria sido ele. Se fosse só uma questão que envolvesse essa história toda, o Diogo teria permanecido e a Dona Vilma teria saído. Se fosse questões envolvendo a convivência, era essa a principal resposta que eles iam obter. Mas não foi isto que aconteceu. Na verdade, o Diogo foi eliminado por estratégias de torcidas. Eu falei para vocês e está comprovado com os números da eliminação. A divisão de votos do Diogo, da torcida do Diogo e tanto também da torcida da Vitória, uma parte queria eliminar a Dona Vilma, outra parte queria eliminar o Diogo. Essa divisão de votos ajudou na eliminação do Diogo. Tanto assim que o Diogo só teve 43% dos votos, gente, 43% dos votos. A Dona Vilma somada com ele, a Dona Vilma teve 26%. Somando os dois aí dá mais 60% dos votos. Para vocês verem como a divisão aconteceu e como isso, de uma certa forma, fez o Diogo ser eliminado. Não foi nada pelo que o Diogo de fato fez dentro do jogo. Foi só uma estratégia. Uma estratégia das torcidas aqui fora que deu super certo. E que muita gente ali sem experiência de ADM mandou a coisa errada, mandou a mensagem errada. E aí o negócio não rolou. Seja lá como for, as meninas lá dentro começaram a dizer assim que o enredo delas tinha acabado. Com a eliminação do Diogo, o enredo acabou. E que agora a Graciane até falou assim que ela ia ter que apontar a Tamires porque ela não tem mais sobre quem falar. Já acabou. E elas começaram a rir, né, que acabou a narrativa delas. Mas a Aline, por outro lado, continuava no choro. Gente do céu, ela chorou ali, ela se sentou na mesa, cortou um pedaço de pão, e aí ela começou a chorar, e aí o Guilherme apareceu, depois o Vinícius apareceu, e aí ela disse que estava chorando porque ela lembrou de uma madrugada que o Diogo preparou uma refeição para os dois, e aí depois ela disse assim que parecia que o Diogo tinha morrido, e aí ela estava sentindo essa dor do luto e tal. E aí o Vinícius abraça ela, disse assim que o sentimento dela não era um sentimento desprezível, que ela tinha que viver esse sentimento, que ela tinha que deixar isso passar e tal, e que ninguém ia achar isso ridículo. Lá dentro da casa, de fato, ninguém achou ridículo, até porque ninguém viu mais do que a gente viu. Aqui fora, muita gente começou a dizer que isso era fingimento. Aqui fora, muita gente apontou que a Aline estava fingindo. Gente, eu não sei se ela fingiu ou se ela não fingiu. Realmente eu acho que em algum ponto os dois desenvolveram uma relação genuína.
Mas não dá para afirmar para vocês até que ponto essa relação dos dois de fato é tão genuína assim. Coisas que a gente só vai descobrir aqui fora. O Diogo só vai descobrir isso aqui fora também. O Diogo só vai saber disso aqui fora. E pronto, gente. Foi só isso, assim, na madrugada. Ela chorou horrores, chorou ali. Aí o Diego ficou bastante preocupado, foi perguntar ali pra Vitória como é que era o quarto aonde o Barrado ficava. E aí ela falou assim, que era um quarto grande, arejado, mas tranquilizou o Diego dizendo que ele não seria o Barrado na festa, que era muito mais fácil outra pessoa ser barrada ali. E outra pessoa era muito mais simples de ter barrado, de ser barrada. E aí ele disse que ele não estava conseguindo dormir por conta disso, por conta das coisas que estavam vindo na cabeça dele, desses pensamentos. E aí a Vitória até deu um abraço nele, disse assim que ele não se preocupasse, que ele não seria o barrado, que ele não ia ser de fato ali barrado da festa. E o próprio Guilherme até falou que ele já sabe, inclusive, quem provavelmente o João Pedro vai barrar da festa dele. Ele não falou o nome da Vitória, tá? Mas ele deu a entender naquele momento que era a Vitória. Aí depois lá foi o Diego abraçar a Aline, e aí ele disse que não estava conseguindo dormir por conta do pensamento de que ele seria barrado e que ele foi pro Big Brother, mas não pensou que esse poderia ser o seu principal problema, que ele tem uma certa claustrofobia. Enfim, aí a Vitória ficou acordada. A Vitória e a Aline foram as duas únicas que ficaram acordadas até umas 5 horas da manhã. Aí ela foi, se deitou no chão e tal. Gente, foi só isso, tá? Aí depois ela ficou consolando a Aline. E também foi só isso, gente. Não teve muito mais outras coisas, tá? Realmente não teve muito mais, assim, a gente não viu muita coisa ali de interessante. Vocês viram, né? Eu tô falando aqui há 27 minutos, foi basicamente esse o conteúdo, assim, que rolou ali. Depois disso, gente, teve a dinâmica do quarto escuro. Foi 10 horas da manhã. O Vinícius acordou cedo, tá? Acho que era umas 8 horas da manhã, mais ou menos. Foi o primeiro a acordar. Ele confessou que, inclusive, ele não conseguiu dormir direito à noite, que algo estava incomodando ele e tal. Só que como a porta da casa estava fechada, ele não foi pro lado de fora. Quando deu 10 horas da manhã, o despertador tocou. E aí todos eles se levantaram. O João Pedro foi o primeiro que observou esse totem com um botão ali. E aí o Vinícius foi lá, olhou, a Tamires também. E aí todos eles se perguntaram o que é esse botão, para que serve isso. E aí o Vinícius foi o único que teve coragem de apertar o botão. Ele apertou o botão e aí todo mundo se perguntou o que era e começou a tocar aquela buzina, sabe aquela buzina forte ali? Aí tocou a buzina, e aí no meio do toque da buzina ali, todo mundo pensou que era um Freeze. E aí, quando todo mundo pensou que era um Freeze, foi se deitar na cama, especialmente as meninas lá no quarto Nordeste, se deitaram na cama, ficaram ali se cobrindo, achando que era Freeze. Não era Freeze, né? E aí, ouvimos a voz da produção, ouvimos a voz do que estava por vir ali. O Vinícius tinha que vetar uma pessoa imediatamente na prova do líder e que ele reunisse todo mundo para dar este resultado final. E aí ele reuniu todo mundo ali na sala, todo mundo ficou sentado na sala. E ele disse que vetaria o Mike, porque o Mike já vetou ele da prova do anjo, então ele só estava devolvendo o veto pro Mike. O Mike ficou com esta cara aí, e depois ele até falou assim, que merda, mas não foi nesse momento. Aí depois a voz disse assim pro Vinícius que ele aguardasse novas instruções, tá? Que ele aguardasse aí. O Vinícius não teve, assim, ele não hesitou em nenhum momento em apertar aquele botão. Ele apertou porque ele quis apertar. E aí o Dami foi buscar ele, deram uma roupa para ele se vestir, uma roupa escura lá, e mandaram ele entrar na câmara escura. Eles não chamaram de quarto escuro, eles resolveram chamar de câmara escura.
E aí a voz disse o que é que ia acontecer, que o Vinícius aceitou o desafio da câmara escura, que ele teria que diz que num quarto completamente sem luz, ele teria que encontrar as letras que formam a palavra VIP, que ele tinha que encontrar a letra V, a letra I e a letra P dentro de um determinado minuto. Depois, a produção ali avisou que o tempo dele era de 10 minutos. Ele precisava encontrar essas letras dentro de 10 minutos e completar a tarefa. Se ele tivesse sucesso em completar a tarefa, ele ganharia uma imunidade, estaria no VIP e ainda vetaria mais uma pessoa da casa. Caso ele não cumprisse com a tarefa, ele estaria na xepa, estaria vetado da prova do líder e já estaria direto no paredão, não tinha mais como escapar, tá? E aí, depois disso, ele encarou esse desafio, ele foi lá e realmente entrou dentro da câmara escura, tá? O Dami conduziu ele, e aí ele encontrou as letras da palavra VIP, mas quase que o tempo estourou, tá? Não foi tão ágil assim. Ele foi ali, a gente não tinha luz lá dentro, tá? Só para vocês saberem, não tinha luz. A única luz que eles colocaram, sabe aquela luz preta? Aquela luz que eu acho que vocês já viram em algum canto ali que eles usam aquela luz preta para afastar inseto. Foi isso que aconteceu. Eles só colocaram uma luz preta ali que não dava para ver nada. A imagem que a gente está vendo é aquelas câmeras que eles usam nos quartos. Aquela câmera que quando acende, quando apaga a luz, fica tudo preto e branco. E assim a gente consegue identificar o movimento das pessoas. Foi assim que ele fez. E aí eles colocaram uma trilha sonora lá de terror e tal, para ele ficar confuso, encheram ali o coisa de alfabeto para ele procurar no chão e tal. Isso me lembra algumas provas da Fazenda que já rolaram, inclusive. Na Fazenda, na Grande Conquista, eu acho que no Power Couple também já rolou provas assim, de procurar coisas no escuro, sem você conseguir enxergar. Enquanto isso, lá estava a Aline chorando porque o Vinícius aceitou este desafio. E aí depois ela disse assim, que o Vinícius ali era muito corajoso, que era muito destemido. E aí a Aline ficou ali chorando. E aí o Guilherme disse que o Vinícius ia conseguir sim, porque o Vinícius era bem corajoso e ele já tinha deixado mostras disso. E aí o Vinícius encontrou a letra. Primeiro ele não encontrou o V, ele encontrou uma letra A. Ele não percebeu, por exemplo, que tinha o tracinho que formava a letra A. Mas ele colocou as letras dentro do macacão que ele estava vestindo ali. Aí depois ele encontrou a letra I e demorou para ele perceber que a letra P estava bem ali do lado dele, né? Ele demorou a prestar atenção na letra P. E aí depois, quando ele prestou atenção na letra P, foi que ele no tato conseguiu ver que ele já tinha reunido as 3 letras da palavra VIP. E aí ele encontrou, saiu da câmara faltando 1 minuto e 47 segundos. Quando ele bateu o relógio foi 1 minuto e 42 segundos. Ou seja, ele fez a prova em 8 minutos e meio. Se ele demorasse mais um pouquinho, ele estaria ali eliminado e direto no paredão. Ele encontrou as letras da palavra VIP e aí a voz da produção avisou para ele que ele tinha ganhado a tão sonhada imunidade, que ele estava no VIP e que ele teria que vetar mais uma pessoa do paredão, da prova do líder, desculpa. E aí ele saiu feliz, comemorou tanto assim a vitória dele. Aí a Daniele foi a primeira que cumprimentou ele. Aí depois a Aline entrou. Aí todo mundo dizendo assim, a Aline disse, eu sabia que você ia conseguir. Ficou feliz porque ele conseguiu concluir lá o desafio dele. E aí ele informou que ele tinha que dar mais um veto. E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele reuniu todo mundo para informar essa história do veto, ele disse que vetaria uma pessoa que vota nele.
Ele vetou a dona Vilma. E a dona Vilma tava lá na cozinha, tava cagando pra ele. A única coisa que a dona Vilma disse era um ok. Foi só o que a dona Vilma falou, um ok, e pronto. Foi só isso. A dona Vilma tava fazendo café, nem ligou ali pro veto do Vinícius. E aí a Tamires foi lá abraçar ela e tal. E depois o Vinícius, ele falou assim: eu esqueci que eu tava imune e que eu não precisava ter vetado a dona Vilma. E ele disse que queria ter vetado um dos meninos, dos gêmeos. E é que ele errou no veto. Ela disse que errou no veto. Ele disse, aliás, que errou no veto. Ó, Vinícius, né? Tu tinha que perceber que tu não tava numa situação tão ruim assim, que tu tinha que fazer a coisa direitinho. Ele disse que errou mesmo no veto, que ele não queria ter vetado a dona Vilma. Mas ali já estava tarde demais, né? Já tinha dado o veto para ele. E aí, quando foi pouco tempo depois, a produção mandou o colar de imunidade dele, a pulseirinha do VIP, e aí ele já estava feliz. Só que a felicidade dele durou pouco, né? Lá fora, depois que toda a dinâmica já tinha acontecido, o Mike até olha assim pra câmera e fala assim: que merda. Pois é, né, Mike? Que merda pra você, né? Você não vai fazer a prova do líder. E aí, hoje à tarde, o que foi que aconteceu? Duas coisas interessantes. A primeira foi a Aline, tá? A Aline, ela resolveu virar uma nova mulher. Lembra lá aquele meme da Carol Conká? Uma nova mulher? Então foi isso que ela quis virar hoje, uma nova mulher. Então ela decidiu tirar a trança. Ela decidiu ali tirar os apliques que ela estava usando no cabelo, né? Não sei se vocês já sabiam que ela estava usando aplique, que ela estava usando lace desde o momento que ela entrou. Nem tudo isso aí é o cabelo dela mesmo, né? Ela estava usando uma lace. E aí ela pediu ali para cortar a lace, para cortar tudo. E o Vinícius cortou o fio do microfone dela. Ela ficou desesperada. Porque ele falou assim: cortou o quê? O que foi que tu cortou? O que foi que cortou? E aí todo mundo saiu desesperado. Ele disse: não fala nada, fica quieta. E aí a produção deu um aviso ali para ele que ele tinha cortado o fio do microfone e levou uma estalecada de 500. Punição gravíssima. Com isso, ele até falou: mal recebi 1.000 do VIP, já vou ficar devendo. E de fato, ele já vai ficar devendo mesmo, né? E aí, depois eles até brincaram, né? Você sai do VIP, mas você sai da Shape e vai pro VIP, mas a Shape não sai de você, continua no mesmo lugar. E aí a Camila resolveu assumir, né, o posto que, de final, é um posto profissional para ela. Ela é transista, né? Então ela foi lá e ela própria tirou ali as tranças da Aline. Depois ela foi ajudando a Aline a refazer o cabelo dela, enfim. Foi só isso, gente. Aí lá na academia, a Tamires estava conversando com a Graciane. Elas conversaram várias coisas, tá? Falaram ali da Vitória, disseram que agora é hora da Vitória prestar atenção no comportamento dela. Disseram ainda também, né, que a Vitória mudou muito com elas. Que a Vitória parece que não dá mais tanta importância para elas. Disseram também que a Vitória pareceu mais confiante depois do discurso do Tadeu. Tudo que as meninas não queriam, inclusive, né? Elas não queriam ver a Vitória tão confiante assim, porque quando a Vitória está mais confiante é menos difícil manipulá-la. Mesmo assim, elas disseram, né, que a Vitória agora parece que estava se aproximando de outra pessoa. E essa pessoa seria o Guilherme e o Diego. A Tamires até mencionou ali que provavelmente ela ia desenvolver uma amizade com o Guilherme. Só que depois a Graciane disse que não. Que na visão dela, quem ia desenvolver mais amizade seria o Diego. Que parece que a Aline, que a Vitória estava mais interessada em desenvolver uma amizade com o Diego. E aí depois ela falou ali sobre as prioridades de voto dela. Elas começaram a dizer assim que elas não podem mais ficar falando
de estratégia na frente da Daniele, porque se elas fizerem isso, elas já sabem que Daniele não faz parte do grupo delas. Elas praticamente verbalizaram isso, que Daniele não é parte do grupo, que a Daniele não tá ali e que eles não podem ficar falando de estratégia para Daniele. E aí depois até a Graciane disse, né, que a Daniele nunca falou nada do grupo deles para ninguém, que a Daniele nunca comentou nada delas para eles, porque se tivesse comentado eles saberiam as estratégias. E aí depois elas disseram assim que a Daniele tá fugindo muito do jogo, que a Daniele não se apresenta demais no jogo e tal, que a Daniele não conversa de jogo com ninguém. E aí a Tamires até falou assim, né, que as prioridades dela mudaram ali, que o Diego agora é uma pessoa que ela pretende votar, que o Diego virou um alvo dela e que ela vai votar no Diogo sim, no Diogo não, no Diego sim. Disse ela também, né, que antes ela não votava no Diego por causa da Daniele. Mas aí a Graciane lembrou para ela que as duplas já acabaram. Então agora, se ela quiser votar no Diego, ela pode votar sem problema nenhum. Seja lá como for, as duas decidiram ali que o alvo, pelo menos nesse momento, será no Diego. E a Graciane, né? Graciane, pelo amor de Deus, né, Graciane? Você se diz tão amiga do Diego, sabendo tudo que tá acontecendo ali, e no final você só age dessa forma, né? Pelas costas. Ô, mulher vindo pelas costas, né? Enfim, elas decidiram ali que o próximo alvo seria o Diego. Nada de novo sob o sol, porque a gente já havia dito para vocês que elas fariam isso, tá? E aí, depois de tudo isso lá, olha o tanto de gente que tava ali para arrumar o cabelo da Aline. Gente do céu, olha o tanto de pessoa que tava ao redor dela. Foram precisos aí, olha, uma, duas, três ali, a Camila, o Guilherme, Vinícius 3, Dona Delma 4, Renata 5, Eva 6, Vitória 7, Diego 8. 8 pessoas, tá? Foram necessárias 8 pessoas para trocar tirar a lace dela e mudar o visual dela, tá? E só pra gente terminar esse vídeo, o João Pedro estava conversando com a Eva e disse que ele não queria vetar a vitória da prova da festa dele, que o desejo dele, né, não era vetar ninguém, ele realmente não queria fazer isso, mas ele não tinha outra opção que seria a vitória mesmo. Ela falou também uma outra coisa. Aliás, ele falou uma outra coisa também. Ele tinha até a opção de vetar a Daniele, mas ele não queria fazer isso, porque a Daniele já foi vetada pelo irmão dele naquela outra vez, então ele não queria repetir o que a irmã fez, o que o irmão fez, ele não queria repetir e tomar a mesma decisão. Aí ele falou ali que ele até tem mais prioridades de voto antes da vitória, só que ele preferia barrar a vitória. Aí a Eva falou assim, né? Se você não quer barrar a vitória, mas você precisa, por que você não vai conversar com ela antes, né? E aí ele disse que não ia fazer isso, que ele não ia conversar com ela antes, porque afinal de contas ele acredita que já era algo bastante óbvio que ela seria a vetada da festa dele. Se é óbvio ou não é, gente, aí é outra história. Mas que eu acho que ela sabe. E o Guilherme, quando falou isso para ela de madrugada, também estava ciente. Eu acho que ele sabe que a Vitória vai ser a vetada. Eu acho que ele sabe e tem plena consciência de que a Vitória é quem realmente vai ser vetada dessa prova. Enfim, gente, daqui a pouco vai ter aí a dinâmica, como ela aconteceu, o programa vai ser exibido, tá? Em alguns lugares do Brasil, o programa vai ser exibido mais cedo, em alguns lugares do Brasil, o programa vai ser exibido mais tarde. Depois da exibição do programa, eu não sei qual é a parte do Brasil que vocês estão, a gente tá no horário de Brasília. Então, depois da exibição no programa, de acordo com a grade da Globo para o Rio de Janeiro, que é a grade que está sendo exibida para o Brasil todo, o programa vai começar às 21h30 e terminar às 22 horas. Então, acredito que vai ser por aí.
a gente vai estar aqui ao vivo, lá por volta de 23 horas, para a gente comentar aí o quebra-cabeças, se de fato vai ser barrado. Mas também, gente, vou alertar para vocês, se não tiver um conteúdo mais novo do que eu já falei aqui, talvez a gente nem faça live, tá? A gente só coloque outro vídeo gravado mesmo, porque realmente não tem conteúdo hoje. Não vi outros conteúdos mais interessantes além do que esses que eu destaquei para vocês. Tirei leite de pedra, que a gente ainda conseguiu fazer um vídeo de 45 minutos, né? Então, daqui a pouco a gente tá por aqui para comentar com vocês, tá certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.